dia. E aí, senhor, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tranquilo? Tudo bem. Bem, pessoal, eu já iniciei a leitura ali dos trabalhos que vocês entregaram essa semana. Acho que até o início da semana que vem terei concluído ali essa tarefa e aí eu vou divulgar o gabarito da avaliação individual e também as notas lá no sistema de atas e vocês poderão ver, né, pelos comentários ali que eu vou inserir no Moodle, aqui algumas observações da mesma forma que eu vinha fazendo, né? Ressaltando o que está bem e o que deve ser melhorado para que vocês tenham não só cálculos bem feitos, as contas feitas, mas também melhorar, desenvolver a capacidade de organização, né, e também a clareza na parte escrita, que isso é uma coisa que a gente tem que aprender e aperfeiçoar com o passar do tempo, né? Não, a gente sempre tem que tentar melhorar a nossa capacidade de comunicação. Sempre tem alguma coisa que a gente pode agregar para tornar melhor, né, a nossa comunicação. Não, Pedro, o que ocorre é que, como eu corrijo e insiro os comentários no Moodle, eu estou fazendo essa leitura e a correção em ordem alfabética. Então, se eu não me engano, eu já cheguei lá na letra M, eu acho. Não sei, não recordo agora. Então, como tu tá na fila lá para aguardando a correção. Eu não fiz de toda a turma ainda, então é por isso. Tá? Então, em algum momento aí tu vai receber. Mas, bem, pessoal, então eu vou retomar, né, o nosso estudo aqui da técnica de integração de funções racionais, né, que são essas funções que são resultados de divisão de polinômios. Na sexta-feira, na semana passada, eu fiz um exemplo de decomposição em que o denominador é um polínômio terceiro grau que tem uma raiz real e tem um fator linear com uma raiz real e um fator quadrático irredutível. Então, quando isso acontece, a decomposição em frações parciais se modifica um pouco. Eu fiz lá o exemplo e, ao revisar, eu me dei conta que lá na parte final eu fiz uma troca na substituição de dois coeficientes que eu encontrei. Então, eu vou só revisar este exemplo da aula do dia 9 e vou retomar, então, os exemplos que eu pretendo trabalhar na aula de hoje, mostrar exemplos com uso das fórmulas que recaem no arco tangente, vou mostrar pelo menos um exemplo de completamento de quadrados, né? E se houver tempo, então eu vou iniciar os exemplos com a substituição trigonométrica. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Então. Professor, até final de semana tu vai entregar as notas ou até semana que vem? Ou tu não tem um prazo ainda assim? Desculpe, eu não entendi, Jefferson. Quando tu vai conseguir postar as notas? Só pra eu ter uma ideia, assim, eu não cheguei no início da aula que tu falou, eu acho. Olha, não sei exatamente quando, mas eu já comentei aqui, acho que talvez tu tenha entrado depois, mas pretendo fazer nos próximos dias. Não tem uma data definida, porque dependo aqui das conexões, então não tem como eu, né, definir exatamente uma data, tá? Mas nos próximos dias será divulgado.
Então aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Então, lembrando que eu fiz essa reorganização, né? Eu só deixei, ainda não fiz aqui a migração, né? As 3 primeiras aulas aí, porque era sobre os vídeos, né? Das 3 primeiras aulas que eram sobre assuntos que não têm a relação direta com as técnicas de integração, né? Então, se vocês clicarem ali na primeiro link ali, vai abrir a playlist lá do cálculo 2, dentro do canal do YouTube. Então vocês terão ali todas as aulas, né, organizadas. Então, né, desde lá da primeira aula aqui, em que eu falei sobre integral indefinida, né, e vai indo. Até a última aula ali do dia 9, que foi a sexta-feira passada. Tá? Eu tenho feito a atualização dessa forma. E aqui no Moodle também os arquivos, né, que nem sempre as aulas vão ter arquivos individuais, digamos assim, né? Então esse arquivo que eu coloquei hoje, ele se refere às aulas da semana passada. As aulas dos dias 6 e 9 estão incluídas ali no único arquivo, porque isso até organiza, né, não ficam tantos arquivos, isso... Eu pensei que seria melhor, já que o assunto é o mesmo, né? Não tem por que eu publicar arquivos separados. Tá? Aqui no plano de ensino, então a gente vai encontrar, né, as referências dos exercícios constantes no livro do Anton, né, por assunto. Ó. Certo? Então, aqui nós estamos aqui, ó, na parte final aqui do volume 1, né? Que a gente já viu várias técnicas de integração. A gente está terminando as técnicas e vendo aqui as integrações que levam a funções trigonométricas e integração de produtos, seno, cosseno, né? Que alguns até perguntaram. Então, depois que a gente terminar essas técnicas, né, talvez na próxima semana a gente já comece essa parte final aqui, ó, de sequências, séries. Então, nos próximos dias a gente vai mudar de volume, né? A gente vai passar para o volume 2 do livro do Anton. Por enquanto a gente está aqui no volume 1. Tá? Ok? Deixa eu ver. O que mais que eu queria dizer para vocês? Então, já vou abrir o livro aqui. Então, enquanto eu abro o livro ali... Ó, então, isso que eu falei para vocês, ó, esse arquivo aqui, ele contém os exemplos da aula anterior, né? Então, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu localizar o início aqui deste exemplo. Estão enxergando o exemplo aqui, pessoal, por favor? Sim, sim. Tá, beleza. Então, este exemplo aqui, o exemplo 3, né, que lá no livro está na página 518, e no marcador é o 538, a bandeirinha aquela, que aparece na parte inferior do livro. Então, o autor pede para calcular essa integral indefinida de divisão de um polinômio de segundo grau, x² mais x menos 2, pelo polinômio de terceiro grau, 3x³ menos x² mais 3x menos 1. Tá? Então, como o numerador é um polinômio de grau 2 e o denominador é um polinômio de grau 3, não tem como efetuar a divisão entre esses polinômios. Tá? Então, a ideia é pensar assim, bom, vou tentar fazer a decomposição de frações parciais, né? Observando que é um polinômio de terceiro grau, e para calcular as raízes, neste caso aqui, o que eu fiz é, bom, já que é um polinômio de terceiro grau, não existem fórmulas simples para cálculo das raízes de um polinômio de terceiro grau, como, por exemplo,
no caso de uma equação de segundo grau que tem a chamada fórmula de Bhaskara, né? Se vocês já estudaram um pouco mais de álgebra, sabe que em alguns casos particulares é possível usar fórmulas. Neste exemplo aqui, que vou destacar aqui na tela, ó, e a gente observa que é possível identificar que o 3x menos 1 é um fator comum, né? Porque se eu fatoro aqui o 3x menos 1, ó, vejam que vai ficar os fatores em vermelho ali, né? Vão resultar em x ao quadrado vezes 3x menos 1, são esses dois primeiros aqui, ó, colocando o x ao quadrado em evidência, ele multiplica 3x menos 1 mais o 3x menos 1, né? E essa equação igual a zero. Então, quando eu tenho um fator comum, que no caso é o 3x menos 1, né, eu posso fatorar este elemento, então resultará que a equação pode ser escrita na seguinte forma: 3x menos 1 vezes, abre um parênteses, x ao quadrado, né, que é esse primeiro fator aqui, mais 1, né, porque daí quando eu multiplicar 3x menos 1 mais 1 vai dar ele mesmo. Tá? Então, este procedimento aqui permite identificar que uma das raízes desta equação é resultante de igualar o polinômio de primeiro grau, 3x menos 1 igual a zero. Então a raiz é 1/3, que é uma raiz real, e o outro fator, x ao quadrado mais 1, quando igualado a zero, eu concluo que as raízes não pertencem ao conjunto dos números reais. Essa equação de segundo grau aqui, ó, ela é equivalente a dizer que o x ao quadrado é igual a menos 1. Né? E a solução desta equação, evidentemente, que não pertence ao conjunto dos números reais. Então, este fator quadrático, x ao quadrado mais 1, é chamado de fator quadrático irredutível. Então, quando isso acontece, a decomposição em frações parciais da expressão que aparece dentro da integral, ela sofre uma modificação. Tá? Então, aquele fator de primeiro grau que tem uma raiz real, ele vai ter no numerador uma constante, como nos casos dos exemplos anteriores. E este fator quadrático irredutível, né, ele terá no numerador um polinômio de primeiro grau, bx mais c. Tá? Então essa é a diferença que vocês devem observar quando fizerem o início, né, esta separação para determinar completamente a decomposição em frações parciais. Para cada raiz real, tem um coeficiente desconhecido, que é este modelo aqui. E se tiver um fator quadrático irredutível, tu vai ter que escrever no numerador um polinômio de primeiro grau. Tá? Alguma pergunta sobre isso aqui, pessoal? Deem uma olhada, analisem bem. Acho que tá tranquilo. Tá. Então tá. Então, porque assim, por que eu peço para vocês analisarem, né, se tiver alguma dúvida, perguntar? Porque o cálculo que vem a partir daqui, né, é um cálculo que exige, né, um esforço considerável, né, mas o que eu quero dizer é assim, ó, essa etapa aqui é fundamental, porque se a gente inicia, né, formulando de modo errado a decomposição, todos os cálculos que vêm depois não vão valer de nada. Tá? Essa etapa aqui é a etapa mais importante no processo de decomposição em frações parciais. A gente saber identificar se as raízes são reais ou se tem algum fator quadrático irredutível para fazer o início do processo, né, a modelagem corretamente. Tá? É claro que os cálculos também são importantes, mas eles são uma etapa que dependem desta aqui ser bem resolvida. Né? Se eu fizer uma decomposição, digamos que eu tivesse escrito assim, ó, tá? Isso aqui está errado. Tá? Não, isso aqui não é uma questão de entender, né? Isso aqui eu estou apresentando para vocês qual é o modelo para decomposição. Isso aqui está dentro desse tópico, né? Não é uma questão de saber de onde saiu. A origem dessa técnica, isso aqui é uma técnica de decomposição de frações parciais. A origem destes resultados, dessas igualdades todas aqui,
é um teorema conhecido como teorema fundamental da álgebra, né? Então, ali no livro, inclusive, ele apresenta, né, os casos todos detalhadamente, escrevendo a formulação genérica. Tá? Só que a formulação genérica, inclusive, ela pode ser né, trabalhada dependendo do contexto com mais ou menos profundidade. O que eu estou apresentando aqui para vocês são exemplos de como a técnica da decomposição em frações parciais pode ser aplicada. Agora, se tu quiser ver todo o embasamento teórico, né, deixa eu te mostrar aqui, para o restante da turma aqui. Deixa eu só localizar direitinho aqui a página do livro. Página 518. Então, existe uma relação entre o que esse teorema estabelece, né, o teorema fundamental da álgebra, é uma relação entre as formas da decomposição em frações parciais e as raízes dos polinômios que aparecem no denominador, né? Você tem que procurar pensar assim, que tudo isso tem por objetivo, né, calcular integrais indefinidas de funções que sejam divisões de polinômios, né? Isso aqui, deixa eu ver. Acho que eu marquei errado aqui a página, deixa eu ver aqui. Ah, não, aqui é 538, tá certo. Aqui no marcador é 538. Vamos lá. Só um minutinho aí. Ó. Então, assim, ó. Como está dizendo ali o autor, né, isso aqui são princípios que devem ser seguidos. Ó. Se forem fatores lineares, né, que podem ser simples ou repetidos, né, ó, quando são fatores lineares, como mostra esse exemplo aqui, aí para cada um dos fatores lineares que aparecem no denominador, x menos 4 e x mais 1, que são fatores que têm raízes reais, cada um deles corresponde a uma constante, né? E aí depois a gente calcula essas constantes, conforme nós vimos em alguns exemplos, que a gente faz o que a gente chama de decomposição em frações parciais. Agora, se eventualmente nós tivermos fatores quadráticos, né, na divisão de polinômios, como é o exemplo ali, aí está dito aqui, ó, a regra do fator quadrático diz que para cada fator quadrático irredutível, no numerador tu terá um polinômio de primeiro grau com coeficientes a princípio desconhecidos. Então, o objetivo dessa técnica é tentar descobrir como fazer, né, uma decomposição dessa divisão aqui numa soma de expressões mais simples, para que estas expressões mais simples aqui possam ser, de fato, integradas, né? Este é o objetivo. Tá? Então, o que nós estamos vendo aqui são exemplos dessa técnica. Tá? A base teórica é o chamado teorema fundamental do cálculo. E isso é, digamos, uma necessidade dentro, né, desse contexto que, se eu quiser calcular a integral desta função que aparece aqui do lado esquerdo, ó, do jeito que ela está escrita aqui, eu não vou conseguir calcular. Tá? Eu fiz até uma comparação, né, com esta técnica no cálculo do MMC e do MDC, né, de números. Por exemplo, como é que tu calcula o MMC de dois números? Tu faz uma decomposição em fatores primos, né, dos dois números envolvidos, e pela identificação dos fatores primos tu consegue descobrir tanto o MMC quanto o MDC. Né? E isso é útil na hora de fazer simplificações de frações e também para somar frações. O que nós estamos vendo aqui é mais ou menos o que faz na química, né? Quando tu pega uma substância e faz uma análise, tu tenta descobrir quais são os componentes básicos que resultam naquela substância. Então, o que a gente está fazendo aqui é descobrir
quais são as frações que somadas resultam naquela expressão que está do lado esquerdo da igualdade. Tá? Esse é o objetivo dessa decomposição. Então, o que eu estou apresentando aqui para vocês é o formato que a decomposição deve ter a partir da natureza das raízes do denominador. Tá? Essa é a análise que deve ser feita. Ok? Bom, então o que eu faço ali, né, para poder somar essas frações parciais, como são chamadas? A gente calcula o mínimo múltiplo comum aqui dos denominadores das frações, né, do 3x menos 1 e do x ao quadrado mais 1, que é um produto, né, desta forma aqui, 3x menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador correspondente, né? Ao dividir por 3x menos 1 vai sobrar o x ao quadrado mais 1 vezes a, mais, quando eu dividir este fator que está marcado ali na tela pelo x ao quadrado mais 1, vai sobrar 3x menos 1. Aí vai ficar bx mais c vezes 3x menos 1. Como os denominadores aqui dessas duas expressões são iguais, né, este fator de terceiro grau aqui é exatamente igual a esse fator aqui. Então eu cancelo os denominadores e concluo que os numeradores têm que ser iguais, né? Portanto, o que eu faço aqui? Eu agrupo, após efetuar as multiplicações aqui, ó, a vezes x ao quadrado, mais a vezes 1, bx vezes 3x, dá 3bx ao quadrado, bx vezes menos 1 dá menos bx, c vezes 3x dá 3c vezes x, e c vezes menos 1 dá menos c. Aí, o que a gente faz aqui? Ó, eu destaquei ali com 3 cores diferentes os elementos que são semelhantes, né? Aqueles que multiplicam potências de x de mesmo grau. Então, os que multiplicam o x ao quadrado são a mais 3b, está aqui. Os que multiplicam o x, que é um polinômio de primeiro grau, 3c menos b, né? Está aqui, ó, menos b mais 3c. E eu só coloquei em ordem alfabética para facilitar, né, a leitura. E as constantes representadas pelo A e pelo menos C, que estão entre parênteses aqui na última parcela. Aí eu tenho uma igualdade entre dois polinômios de segundo grau, né, e para que esses polinômios sejam iguais, os coeficientes que aparecem nos termos do lado esquerdo têm que ser igual aos coeficientes que aparecem no termo do lado direito. Certo? Eles têm que ser iguais. Então o que eu faço? Comparo aqui, ó, qual é o coeficiente do x ao quadrado? A mais 3b. Qual é o coeficiente lá? É 1. Então, a mais 3b tem que ser igual a 1. O menos b mais 3c tem que ser igual a 1. E o a menos c tem que ser igual a menos 2. Então, isso aqui é um sistema com 3 equações e 3 incógnitas que eu resolvi desta forma que eu apresento aqui, ó. Eu peguei... eu subtraí a linha 1 menos a linha 3, né, para eliminar o A. Né? Então, vou passar lá para outra página para a gente enxergar melhor. E A mais 3b igual a 1, menos b, e multipliquei a linha 2 por 3, né? Fica menos 3b mais 9c igual a 3. Quando eu somo, quando eu faço a linha 1 menos a linha 3, no lugar da linha 3, né, fica a menos a igual a 0, 3b menos c, menos c, fica 3b mais c, 1 menos menos 2 igual a 3. Então vejo que agora, somando essas duas linhas aqui, a linha 3 e a linha 2, eu vou eliminar a incógnita c, a incógnita b. Né? Vai ficar a mais 3b igual a 1, menos 3b mais 9c igual a 3 e o 10c igual a 6. Então o c vai ser 6 décimos, ou seja, 3 quintos. Aí substituindo o valor do c conhecido, eu calculo que o b é 4 quintos, e substituindo na primeira equação, eu concluo finalmente que o a é menos 7 quintos. Então eu chego nessa decomposição aqui, ó. Tá, isso que eu falei para vocês, que na hora de fazer lá a substituição na outra aula, quem está acompanhando aqui e estava na sexta-feira, pode verificar que eu troquei o lugar do B e do C. Então agora eu corrigi aqui, ó, o A é menos 7 quintos, o B é 4 quintos e o C é 3 quintos. Tá? Então eu coloquei, né, em cada uma das constantes o seu valor correspondente calculado ali através da solução do sistema.
isso aqui, este cálculo aqui, que está destacado em tela, é o que a gente chama de decomposição em frações parciais da função racional que aparece do lado esquerdo. Então, nós temos uma divisão, ó, um polinômio de segundo grau, dividido por um polinômio de terceiro grau, que eu não consigo fazer a integral diretamente. Com esta decomposição, esta expressão que aparece do lado esquerdo, do sinal de igualdade aqui, ó, ela foi transformada em duas expressões que eu posso separar em três, né? Porque eu tenho uma soma aqui, ó, no numerador, e eu vou integrar cada uma dessas três frações de modo muito mais simples. Então, foi o que eu fiz aqui, eu separei em três frações, né? E aí eu comecei o processo de integração. Então, a integral que aparece aqui vai ser igual à soma das três integrais que estão destacadas ali na tela. Vamos aumentar aqui o tamanho da fonte, aqui, se cabe. Não cabe, não. Uma mesma linha fica mais difícil, né? Ó. Então, eu separei em três integrais e agora eu vou calcular cada uma delas. A primeira integral eu fiz por substituição de variável, o du igual a 3dx, o dx é 1/3 de du. A segunda, eu substituo o u por x ao quadrado mais 1 e o du igual a 2x dx, que tem o x ali no numerador, né? Então, eu multiplico e divido por 2. E a terceira é uma integral de tabela que recai no arco tangente, né? Então, fazendo as modificações necessárias, né, ali decorrentes, ó, das substituições, vejam que aqui eu tenho o dx é du sobre 3 aqui na primeira, por isso que aparece aquele 1/3 ali, né? Aqui o x dx é du sobre 2, que tem esse 1/2 aqui, e isso aqui é o arco tangente. Então, finalmente, eu obtenho, né, a resposta, digamos, da integral que eu queria calcular, que foi formulada inicialmente, consigo, de fato, determinar o valor da integral após toda esta todas essas etapas de cálculo, né? Formulação da decomposição para frações parciais, determinação dos coeficientes e o cálculo de cada uma das integrais pela técnica da substituição. Inclusive, eu fiz aqui, pessoal, ó, no site da Wolfram, né? Se vocês fizerem lá, pedir para calcular essa integral, ele vai representar nesse formato aqui, ó. Tá? Isso é interessante, que o formato que ele representa não é exatamente a mesma coisa que a gente obtém quando faz o cálculo manual, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a diferença, só na formatação, né? A expressão é exatamente a mesma. Ó. Vejam aqui, ó, menos 7/5 do logaritmo de 1 menos 3x, né? Ele não escreve com o módulo, tá? Mas nas tabelas e nos cálculos que a gente faz, o correto é escrever com o módulo de u, né? Aqui na segunda parcela, na primeira parcela, ó, 6 sobre 15 é o 2/5, tá vendo? Ó? Simplifica por 3, logaritmo de x ao quadrado mais 1, também em módulo. Aqui ele escreve o log porque nos softwares, né, e nos países de língua inglesa, o log representa o que nós denotamos por ln, que é o logaritmo na base e, né? E o 3/5, ó, aqui 9 sobre 16, 9 sobre... por que ele escreve 3/5 aqui? Deixa eu ver. Só se eu fiz algum equívoco aqui? Vamos conferir aqui. Vamos conferir. Tá certo, senhor. É só dividir por 3 ali. Desculpa, é 9 sobre 15. Tem razão. Obrigado. Exatamente. Então, 9 dividido por 3 dá 3, 15 sobre 3 dá 5. Então, tá beleza. Ok. Então, vamos mostrar. Vamos fazer só para concluir a comparação. Eu apaguei, deletei ali a página. Puxa. Bom, mas enfim, tá correto ali o cálculo, é só para mostrar a diferença de notação. Tá? Então, esse exemplo eu refiz, né, pessoal, só para vocês verem, né, então, a complexidade desse processo. Muito bem. Então, a partir da aula de hoje, vem esses exemplos aqui. Ó. Então, eu botei esse arquivo que depois eu vou
publicar, tá? Eu vou colocar com essa frase aqui, né? Início da aula do dia 16/10, que na verdade, né, são os conteúdos novos, né? Certo? Tá, até agora foi só uma revisão da aula do dia 9, fazendo aquela correção ali na colocação dos coeficientes. Então já foi revisado. Então o que acontece aqui, ó? Se vocês olharem as tabelas de integrais, vocês vão encontrar essa fórmula aqui, ó, que eu estou destacando em tela, a fórmula de referência, integral de du sobre 1 mais u ao quadrado é o arco cuja tangente é u mais c. Então, sempre eu comento, existem inúmeras apresentações e versões diferentes dessas tabelas de integrais, tá? Mas se vocês encontrarem essa tabela aqui, ela remete para resolver expressões como essa aqui, ó. Então, como é que a gente faz para transformar esta integral numa fórmula como essa aqui? Primeira coisa, né, eu vou fazer por etapas aqui, né, porque já está pronto. Ó. Vocês têm essa expressão. Então, o que eu faço aqui na primeira etapa? Eu coloco este 9 que está aparecendo aqui no denominador, né, como um fator em evidência. Por quê? Porque a fórmula básica tem o 1 ali. Ok? Bom, coloquei o 9 em evidência. Então, vai ficar multiplicado por 1, porque 9 vezes 1 é 9, né? E para o segundo fator não se alterar, eu vou escrever 16x ao quadrado dividido por 9, né? Porque daí eu não estou alterando a expressão. Este 9 que aparece aqui, ele pode ser escrito lá do lado de fora do símbolo da integral, porque é uma constante, né? Então, o que vai sobrar no denominador? 1 mais. Aí eu coloco aqui, ó, num formato adaptado, pronto para eu usar a fórmula de referência. O 16 é 4 ao quadrado, então esse termo aqui, ó, é 4x sobre 3 elevado ao quadrado. Então vejam que esta integral, que agora estou destacando ali na tela, ela está exatamente no formato da fórmula de referência. Então o u é 4x sobre 3 e o du é 4/3 vezes o dx. Né? E o dx, que é o que eu tenho que isolar ali, né? Que eu tenho que transformar tudo na variável u, o dx será 3 vezes du dividido por 4. Né? Basta tu multiplicar ali, ó, 3 e dividir o 4, né? Isolando o dx. Então, tu vais substituir o 4x dividido por 3 por u e vai substituir o dx por 3/4 vezes o du. Esse 3/4 aqui, eu já recomendo escrever lá na frente do símbolo da integral para ganhar tempo, né? Só facilitar o processo. Então, vejam, ó, a integral, eu reescrevi aqui, né? A integral que eu tinha é igual a este fator aqui, que por sua vez é igual a isso aqui. Eu só reescrevi. Então, daqui para lá, eu faço 1/9 vezes, ó, o 3/4. O 3/4 é esse fator aqui, ó. Né? No numerador ficou du e no denominador finalmente cheguei no formato da integral de referência. Então simplifico aqui, né? O 9 dividido por 3 dá 3, vai ficar 1 sobre 12 vezes o arco cuja tangente é u mais c. Como u é 4x sobre 3, né, vocês chegam finalmente na resposta que é 1 sobre 12 vezes o arco cuja tangente é 4x dividido por 3 mais c. Tá? Então, neste exemplo, né, vocês não têm necessidade de pensar em fazer a decomposição em frações parciais, porque essa técnica, usando a fórmula que cai no arco tangente como referência, já resolve. Tá? Então, analisem o exemplo. Vou voltar aqui ao início. E façam as perguntas que acharem que devam fazer. Ô, professor, Pois não. nas derivadas, elas têm, né, para utilizar numa divisão, existe a fórmula já definida, né, que é derivada de u vezes v, e etc. Nas integrais não tem que ser feita em funções parciais, é isso? Exatamente. Essa é uma das dificuldades, viu, que geram todas essas possibilidades aqui
na integração de divisões, exatamente. Porque ao contrário das regras de derivação, né, que tem essas fórmulas bem prontas assim para produto, para divisão, para função composta, etc. No caso das integrais, como a integral ela é uma operação inversa da derivação, né, e no caso, por exemplo, vejam, ó, olha a natureza, né, dos resultados que a gente encontra. Neste caso aqui, ó, que eu tenho uma divisão, né, resultou um único fator que é o arco tangente, né, enquanto no exemplo anterior ali, ó, nós vimos, tem nos resultados encontrados, tem alguns fatores que recaem em logaritmo e outros fatores que recaem em arco tangente, né? Então, se vocês olharem estes exemplos da aula de hoje e os exemplos das aulas anteriores, vocês vão ver quais são os resultados mais frequentes, tá? Logaritmo e arco tangente, tá? Esses são os resultados mais frequentes. Isso inclui todos os casos? Não. Tá? Então, esta diversidade de possibilidades é que realmente dificulta, né, a utilização das técnicas de integração. Tá? Realmente não tem, se tivesse uma fórmula, viu, seria realmente muito bom. Até há poucos dias eu recebi uma mensagem de um colega aqui da turma, que agora eu não me lembro o nome, não sei nem se está presente aqui, mas me perguntando se não é possível, fazer o cálculo das integrais. Lembra que eu dei uma forma de integração de produtos de funções trigonométricas, seno multiplicado por cosseno, aquelas fórmulas? Poucos dias eu dei uma... Pois é. Então, aquelas fórmulas são uma alternativa. Aí alguém perguntou, mas não poderia usar a integração por partes naqueles produtos? Aí eu peguei um exemplo aqui no meu caderno e tentei fazer por partes e realmente é possível fazer. Tá? Então, o que isso mostra? Que geralmente, para essas técnicas de integração, para o cálculo de integrais indefinidas, em muitos exemplos é possível utilizar duas ou mais técnicas diferentes para conduzir ao mesmo resultado, né? Então, isso é que torna, digamos assim, o assunto muito rico, né, porque tem muitos casos, mas ao mesmo tempo aumenta a dificuldade, porque, como eu dissesse, se tu comparar com as regras de derivação, elas são mais certinhas, assim, né? Para cada caso tem uma regra. Aqui nas técnicas de integração não tem. Tá? Não tem. Vou mostrar um outro exemplo aqui, para ilustrar exatamente essa situação aqui. Acho que é o exemplo 3. Vou mostrar aqui. Muito parecido com o exemplo 2, tá? Vocês vão ver que eles são muito parecidos. Então, muitas vezes os alunos perguntam, professor, mas como é que então a gente vai conseguir distinguir, né, um caso do outro? Olha, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que somente com a experiência, né, o conhecimento acumulado é que vai permitir que vocês consigam, né, dominar assim, os exemplos e as técnicas que podem ser usados em cada caso. Tá? Não tem outro remédio. Então, isso com o passar do tempo, vocês vão fazendo, né, exercícios, vão vendo exemplos novos, aí vocês vão adquirindo assim uma familiaridade, né? É como se vocês estivessem aprendendo, sei lá, aprendendo inglês, aprendendo francês, né? Então, vocês vão ter que aumentar o vocabulário de vocês, fazendo uma comparação com o tempo, tá? É assim que funciona. Então, vejam o seguinte, ó, se vocês pegarem, neste caso aqui, né, nós temos a função aqui, é uma função racional. Deixa eu escrever aqui. Este exemplo. E o denominador é um polínômio de segundo grau. Isso eu consigo copiar aqui. Né?
Então não tem como eu fazer a divisão, porque é uma constante, que é como se fosse um polinômio de grau 1 dividido por um polinômio de grau 2. Né? Então não tem como efetuar a divisão. Então o que a gente faz? No primeiro momento, tenta calcular as raízes da equação de segundo grau. Tá? Se eu for calcular essas raízes aqui, se eu usar a fórmula de Bhaskara, eu vou concluir que as raízes são números complexos, entendeu? Vai ficar x igual, pela fórmula de Bhaskara, menos 2, né? Aí tem um mais ou menos lá da fórmula, raiz quadrada, b ao quadrado, que é 4, né? Menos 4 vezes 1 vezes 2, né? Que é o c, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então vejam, ó, o que vai acontecer aqui neste caso? As raízes serão números complexos, vocês vão ver que ali vai ficar a raiz quadrada de menos 4, né? Vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de menos 4. E menos 4, as raízes quadradas de menos 4 são números complexos. Então isso aqui não são raízes reais. Né? Quando isso acontece, né, é que a gente diz que o fator quadrático é um fator irredutível. Tá? Então, neste caso, é possível fazer o que a gente chama de completamento de quadrados. Né? Eu posso reescrever essa expressão, né, como sendo isso aqui. Ó. Porque estes fatores que eu vou destacar aqui, ó, em vermelho agora, esses 3 fatores, eles correspondem ao que a gente chama de um quadrado perfeito, né, que é a soma da soma x mais 1 elevado ao quadrado. Então eu posso reescrever essa expressão, né, da seguinte forma. Ó, 1 dividido por 1 mais... Tanto faz, né? A ordem ali não faz diferença. Ó. Pode ser na ordem inversa, porque é uma soma, né? Certo? E aí tu vais usar no cálculo da integral aquela fórmula de referência que recai lá no arco tangente. Né? Então, ó, esta integral é aqui a integral é a integral de dx sobre 1 mais o x mais 1 ao quadrado. E aí, usando que o du, que o u é x mais 1, depois eu escrevo na linha de baixo ali, eu concluo que isso aqui é o arco cuja tangente é x mais 1 mais c. Fazendo o u igual a x mais 1, du igual a dx. Então não precisa fazer nenhum ajuste ali, basta integrar direto. De novo, usando aquela fórmula de referência que eu escrevi ali no exemplo anterior. Tá? Então vejam que neste caso, não é possível sequer fazer a decomposição em frações parciais, porque eu tenho no numerador um caso particular, que é um polinômio de primeiro grau, de grau 0, que é uma constante, dividido por um polinômio de segundo grau, cujas raízes são números complexos. Então é o que a gente chama de completamento de quadrados. Certo, pessoal? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte, vou fazer um exercício aqui para vocês tentarem escrever o formato da decomposição em frações parciais e depois vocês podem calcular.
O formato significa, vocês vão usar só as letras, tá? E escrever a decomposição, sem, que é aquela primeira etapa, né? Sem calcular propriamente a decomposição. Vou botar aqui. Vou botar aqui também. Certo, pessoal? Sim, eu vou explicar bem o que significa esse enunciado aqui. Ó. É só essa formulação aqui. Ó. Pode ser uma decomposição desse tipo, conforme as raízes, ou desse tipo aqui. Certo? Dado os exemplos anteriores. Então, é isso que eu peço aqui. Só escrever o formato, sem calcular os coeficientes. Então, vou tomar uma água aqui, já venho. Vou fazer uma pausa com 3 minutos, eu já retorno aqui.
Ok, pessoal? Já conseguiram? Posso mostrar aqui a solução ou quer mais um minutinho? Pode mostrar. Tá, então tá. Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Neste caso, né, ó, como é que vocês devem pensar assim, né? Ó, vou escrever de maneira sucinta aqui, né? O grau do numerador é 2. O grau do denominador é igual a 3, né? Então, quando o denominador tem grau maior que o numerador, né, eu não posso efetuar a divisão de polinômios. Para eu efetuar uma divisão entre polinômios, o numerador tem que ter pelo menos o grau igual, né, ao denominador. Ele pode ser maior. Se fosse aqui grau 4 dividido por grau 3, poderia efetuar a divisão. Como é o contrário, né, o menor está em cima, o maior está embaixo, então não tem como dividir. Né? Aí o que eu faço? Eu penso, né, no cálculo das raízes do denominador. Eu pego o denominador e igual a zero. Tá? Claro que quando a gente faz isso, né, dependendo do grau do polinômio, pode se tornar uma equação bem difícil de resolver. Neste caso, né, e dos casos que a gente vai ver aqui, são exemplos que a gente vai ter polinômios de grau não muito elevado, né, grau 2, 3, então é possível descobrir o rei. Nesse caso particular, como o polinômio está escrito na forma fatorada, né, eu vejo que uma das raízes é x igual a 2, uma raiz real, e as outras raízes são complexas. Porque o fator quadrático irredutível é o fator x ao quadrado mais 1 igual a zero. Né? Esse fator aqui, ó, o x ao quadrado mais 1 igual a zero, se vocês tentarem calcular as raízes, vão ver que serão raízes complexas, né? Porque essa equação aqui, ó, ela equivale a dizer que o x ao quadrado é igual a menos 1. Né? Então, evidentemente que é impossível resolver nos números reais, né, esta equação. Tá? Então, isso quer dizer que esta função f de x aqui, ela terá uma decomposição da seguinte forma. Para a raiz real, tu vais escrever uma constante aqui no numerador. Né? E para o fator quadrático irredutível, tu vai usar aquele mesmo princípio ali do exemplo anterior. Então, tu terá aqui um bx mais c. Vou usar a letra maiúscula aqui para ficar melhor. Né? Dividido pelo x ao quadrado mais 1. Então, agora, uma vez feita a formulação, né, resta fazer aquelas etapas de cálculos para a determinação desses coeficientes A, B e C. Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui sobre o exemplo? Sobre o exercício? Nenhuma, Sônia. Tá, então, assim, o que eu sugiro para vocês? Né? A gente não vai ter tempo de fazer aqui o cálculo desses coeficientes, então fica como a segunda etapa do exercício.
Então, calcular os coeficientes da decomposição acima e efetuar o cálculo das integrais. Então, vocês podem seguir o exemplo inicial da aula de hoje, ali que eu fiz aquela revisão do exemplo do dia 9, eu acho que isso vai ajudar vocês. Então, por último, vejam como, de fato, vou mostrar mais um exemplo aqui, ó. Acho que é exemplo 4, né? Vamos supor que eu queira calcular a seguinte integral aqui. Vou mostrar para vocês. Mais uma situação que pode ocorrer. Vou botar aqui 3x ao quadrado. Vou ver mais 4x mais 1. E aqui, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. Então, vamos supor que você tenha de calcular esta integral aqui. Vou aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Ó. Vejam que existem inúmeras possibilidades e sempre que a gente tiver uma divisão, né, a gente não deve tentar direto fazer a decomposição em frações parciais. A gente tem que pensar sempre assim, será que não é possível fazer o uso da técnica da substituição? Ó, vamos ver. Vejam, se eu escolher o U como sendo o polinômio de terceiro grau que aparece aqui. Quanto é que vai ser o DU? DU é igual à derivada da função, que é exatamente o numerador. Vezes o dx. Ó, vejam, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de 2x ao quadrado é 4x. E a derivada de x é 1. Né? Então, essa integral aqui, usando esta substituição de variável, ela é igual à integral de du sobre U. Né? E isso é o logaritmo do módulo de U, né? Mais uma constante C. Então, neste caso aqui, a gente consegue obter a integral indefinida mediante a substituição de variável. Ou seja, essa integral é igual ao logaritmo do módulo do, essa expressão aqui, mais C. Então, deixa eu formatar melhor isso aqui. Certo, pessoal? Então, o que estes exemplos da aula de hoje querem mostrar para vocês? Né? Que há inúmeras possibilidades quando se calculam as integrais indefinidas de funções racionais, né? E podem ocorrer até mesmo estes exemplos que nós vimos aqui, de uso da substituição, o que elimina, que é o caso melhor possível, né? Porque a gente não precisa se preocupar em calcular raízes de polinômios e nem efetuar a decomposição em frações parciais. Tá? Então não percam de vista, né, esta ideia de que a técnica da substituição, ela... Desculpe, aqui tem uma a mais.
a técnica da substituição, ela tem que estar presente na nossa cabeça ali, né? Como ela é uma técnica mais simples, tu dá uma olhada assim, será que a derivada do denominador não está ali no numerador? Se tiver, pimba, resolveu o problema, né? Às vezes tem que multiplicar e dividir por 2 ou coisa parecida, né? Isso aí, então, também pode acontecer, tá? Então, procurem, né, dar uma olhada nesses exercícios que foram propostos, né? E até, eventualmente, quem tem algum livro de cálculo em casa, de repente, né, algum familiar de vocês tem um livro de cálculo, algum amigo tem que possa emprestar, procure olhar exemplos diferentes desses exemplos que eu mostrei aqui, porque a gente não consegue, né, abarcar todos os exemplos possíveis e imagináveis, né? Certo? Então, assim, essa parte, né, de integração de funções racionais por essas diferentes técnicas está concluída, tá? Na semana que vem, a gente vai ver as integrais de funções que tem raiz quadrada no denominador, do tipo raiz quadrada de 4 mais x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado, que são integrais que exigem a substituição usando funções trigonométricas, tá? Então, eu vou mostrar os principais casos, como a gente está fazendo aqui. Isso vai encerrar o capítulo técnico de integração. Então, eu acho que consigo encerrar isso na terça-feira. Tá? E aí, se eu conseguir, né, concluir essas técnicas na terça-feira, a partir da sexta-feira a gente começa o estudo de sequências e séries. Tá bom? Alguma pergunta? Algum comentário? Tudo certo. Então, tá bom, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês, né? Eu peço que vocês continuem aí acompanhando, né, os vídeos, os materiais expostos ali no Moodle, e se tiverem dúvidas, né, entre em contato ali através do e-mail que eu vou respondendo as mensagens na medida das minhas possibilidades, tá bom? Tchau pra vocês, bons estudos para vocês aí, aproveitem, descansem no final de semana, estudem um pouquinho e até terça. Bom final de semana. Tchau. Tchau.